Bem-vindos a mais um programa de entrevistas, onde hoje tem um convidado muito especial. Advogado muito bem conceituado aqui no norte de Santa Catarina, mas eu não vou falar sobre o direito, eu vou falar sobre cultura, já que ele também é presidente da Sociedade Harmonia Lira, centenária. Imagino que o seu salário na sociedade é maior do que como um advogado. Que bom se fosse. Que bom. Esse é um trabalho voluntário. Tens feito um trabalho maravilhoso de resgate da Sociedade Harmonia Lira, só que ainda tem aquela estigma, né, de que a Sociedade Lira é uma sociedade para gente rica. O prédio é muito bonito, eu vou entrar, eu não vou ter como sentar, eu não vou pagar, mas a história da Lira não é assim. Não é. Na verdade, esse estigma refere-se a um pequeno período apenas, né? A sociedade que se iniciou em 1858, uma diferença muito pequena em relação à cidade, só de apenas 7 anos, né? Ela começou com 25 sócios, que eram 25 famílias, numa época em que a cidade tinha 250 famílias, né? Eram 1.500 habitantes aproximadamente. Então, nós estamos falando já em 10% da população, né? Mas mesmo assim ela era aberta à frequência dos demais. E as pessoas na época eram simples, né? Simples. Eram colonos, eram não não haviam tantas diferenças sociais, né? Uhum. Aqueles que trabalhavam nos serviços fossem da colônia propriamente dita de plantação ou de alguma coisa artesanal, pré-industrial. Se encontrava na sociedade com o dono com do quem terreno. fazia o trabalho doméstico, né? Isso não havia. Ali eram todos iguais. Todos iguais, era o que havia, né? Sociedade pequena, né? E eles desenvolveram uma estratégia muito boa para dar sustentação à questão artística, né? Cultural, que sempre é difícil. Naquela época era difícil, hoje continua sendo difícil, mesmo nos países desenvolvidos. Uhum. Volta e meia a gente vê crise lá na Sinfônica de Nova York, Filarmônica, enfim, isso acontece no mundo todo. O que eles fizeram? Eles desenvolveram vamos dizer assim, um kit, né? Quando havia evento cultural, havia inicialmente o evento cultural, fosse o teatro, a orquestra, o que fosse. Apresentação, portanto, das pessoas que estavam ali. Na sequência, um jantar e na sequência, o baile. E o ingresso para isso era um só. Uhum. Então, mas as pessoas tinham que estar presentes desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Então, deixa eu entender. A pessoa ia lá, tocava o instrumento, dançava o instrumento, aí ele saía daquele negócio, ia para comer e depois ia dançar. Depois ia dançar para o baile. 3 em 1. Era 3 em 1. E isso deu sustentação por muito tempo, mais de um século, né? Na verdade, a sociedade ela não é centenária, ela é sesquicentenária, ela tem 160 anos. Uhum. E essa fórmula funcionou por mais de 100 anos. Mantiveram orquestra por mais de 100 anos. Então, é uma fórmula muito boa. Tudo amador. Não havia nenhum profissional. Não, haviam profissionais contratados como maestro. Mas isso já depois de uma fase bem avançada. Uma fase mais avançada, sim. Não, no início eram só amadores. Né? Uhum. Na medida que foi evoluindo, já no início do século XX, aí começaram a contratar maestros profissionais para organizar a orquestra, enfim, que era originalmente formada haviam vários grupos, né, musicais, fossem familiares ou de vizinhança ou por algum outro tipo de afinidade, tinham grupos musicais, seja corais ou instrumentais. Então a Lira lá atrás, ela iniciou com pessoas simples, foi se desenvolvendo nesse modelo que a gente pode aí, como tu mesmo falaste, do kit, né? Kit cultural, e chegou num dado momento que era um prédio simples, se transformou num palácio. Ela passou por vários prédios, todos alugados, desde 1858 até 1930, quando é inaugurado essa sede que nós conhecemos hoje. Esse evento da sede começa com a união justamente de duas grandes sociedades, que era a Harmonia e a Lira. Cada uma tinha o seu perfil e o seu público. A Harmonia mais voltada a artes cênicas, ao teatro, e a Lira mais voltada à música.
elas se juntam para se transformar na sociedade Harmonia Lira que nós conhecemos hoje. E aí começaram a construir o prédio. Isso em 1921, eles adquirem o terreno. Uhum. Mas antes disso, em 1899, Nossa Senhora, eles fazem essa unificação informal. Até então as sociedades eram distintas. Em 1899 eles fazem uma união dessas sociedades. Nós temos inclusive uma bandeira, foi bordada na época com as datas. Mas eu quero chegar na construção. Isso. Aí eles ficam aí 22 anos juntando dinheiro para adquirirem o terreno. Em 1921 eles adquirem o terreno, formalizam a sociedade, essa união das duas sociedades, e em 1928 inicia a obra e em 1930 ela fica pronta. Em 2 anos eles constroem. Eles fizeram tudo aquilo em 2 anos? Tudo aquilo em 2 anos, são 4.000 metros quadrados de área construída. E o mais interessante é que numa época em que não havia concreto, tudo é construído com pedra, tijolo e madeira. E estuque. Né? Meu chapéu. E é um prédio enorme. São 4.000 metros. Né? Mas ela não é, quando eu me refiro a uma obra enorme, porque não é apenas plana no primeiro andar, vamos chamar assim. Ela tem vários é um prédio níveis, de altura. Né? Ela tem vários níveis. E vãos abertos enormes. Né? O que implica numa tecnologia das tesouras, do telhado. Isso veio da Alemanha, essas ideias, os projetos? O projeto é europeu. Na verdade, vamos dizer assim, a base do projeto, aquele formato em ferradura, com o palco, com uma caixa cênica que duplica a altura do palco, é o que se chama de teatro italiano. É um padrão, é um teatro italiano. E era o padrão do teatro que havia na época, que foi sendo reproduzido pela Europa inteira. E há razões para isso, né? Entre elas, talvez a principal delas seja a questão acústica. Porque ali é uma das melhores do Brasil. Porque na época não havia amplificação nem para voz nem para instrumento. Não. Então tudo era acústico. A voz natural e os instrumentos... No gogó, né? Só. Né? Tinha que tocar o violino tocava ali, o último lá tinha que ouvir. Tinha que ouvir, e quem fosse cantar, cantava do mesmo jeito. E isso funciona até hoje. Porque esse equipamento está construído, né? Na verdade, o teatro ali, o salão principal, ele pode ser considerado um grande instrumento musical, né? Ele é uma caixa acústica. Ele é construído para ser um local de reverberação. Uma das coisas que tu me falavas fora do ar é que há 160 anos, né, ou há 100 anos, quando foi iniciada a obra e terminada logo em seguida, as madeiras que estão lá, poucas foram comprometidas. Muito poucas. As madeiras originais da obra desta época são toras enormes, perfeitas, né? Não tem nenhum problema, madeira de lei, canela preta e outras madeiras de muita qualidade que compõem a estrutura, e não há nenhum problema com essas madeiras, elas estão perfeitas. Né? Aí o pessoal fala muito de cupim, e de fato existem algumas áreas que se encontra cupim, mas são as madeiras que foram usadas posteriormente, nos anos 60, principalmente, onde fizeram grandes reformas, em revestimentos. Não são as madeiras estruturais. As madeiras o que era da época é bom, o que depois de 60 já começou a escangalhar um pouco. Aí já tem madeira de má qualidade, já tem outro tipo de compensado, essas coisas. Mas o original da época está perfeito, não tem problema nenhum. Mesmo assim, a sociedade, um dos destaques do teu trabalho é restaurar áreas que não estavam ultimamente sendo bem utilizadas. Tu queres dar uma revitalizada na sociedade, mas essa conversa daqui a pouquinho, que nós vamos para um breve intervalo. Você sai daí, né? Não. Estou um pouco gripado, estou escondendo aqui, a voz é que é uma beleza, sabe? Mas eu vou tomar um copo d'água e na sequência a gente continua. A Líria vai mudar para melhor e o Álvaro parece que vai ser o carpinteiro. Um instantinho só.
O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a Imobiliária do Aluguel. Momentos difíceis acontecem. A gente não sabe quando, mas acontecem. Agora, saber que dá para contar com alguém nessa hora é um alívio. Não importa do que você precisar, a Drogaria Catarinense vai estar sempre pronta para atender. Pode contar, é para você todo dia. Drogaria Catarinense, 99 anos. De volta na conversa com Álvaro Calduro, presidente da Sociedade Harmonia Lira. No bloco anterior nós falávamos de que você agora está fazendo uma restauração da sociedade. E eu brincava que tu parece ser o carpinteiro João de Barro. Na verdade, tu está liderando esse trabalho de voltar a Lira ao que era. Sérgio, a proposta da nossa administração está baseada essencialmente em 3 pilares, vamos chamar assim. O primeiro foi o da retomada da atividade da produção cultural, da produção de cultura erudita, que era necessário. Ou seja, ter produto para as pessoas assistirem. Isso. As pessoas têm que acreditar que é possível, e na verdade não é nada mais do que retomar o objeto original as pessoas da irem sociedade. lá, verem peças de teatro, verem música. Uma ópera, e, enfim, canto lírico, que é difícil de ter espaço para isso. Não só em Joinville, no Brasil é difícil. Sem dúvida. Então, nós temos aqui esse espaço, essa caixa acústica apropriada para isso. Então, nós temos que dar aproveitamento. Então, o primeiro pilar de sustentação foi a retomada imediata. E aí, começamos a fazer uma opção de coisas. Aí vieram projetos como o do Natal, do Festival de Ópera e uma série de outros eventos que a gente vai fazendo durante o ano todo. O segundo pilar é justamente o do restauro arquitetônico, né? Que isso é importante, é preciso restaurar o prédio, né? Ao longo do tempo, nos últimos anos, pelo menos, ele foi um pouco... vai sofrendo com o tempo, né? Alterado, né? A própria infraestrutura elétrica, hidráulica, essas coisas vão ficando ali já funcionou um restaurante, que era o Beer Keller, depois uma casa, uma boate noturna. Então, isso necessita de restauro, o prédio inteiro necessita de restauro. O terceiro pilar, que eu não vamos entrar em detalhe, mas apenas abordando rapidamente, é a recomposição do quadro social, da estrutura de sustentação econômica da sociedade. Mas vindo para o segundo, que é o restauro... Mas eu vou voltar um pouquinho nesse item que eu acho importante. Na fundação eram 25 sócios. Isso. Há 160 anos atrás. Agora quantos são? Agora nós estamos com 48 pagantes, né? É impressionante a gente ver esse número. Mas olha, nós temos aproximadamente uns 300 sócios. Mas o problema é como o da reforma da Previdência. Houve a previsão dos sócios remidos, né, que a partir de um certo tempo não precisam pagar. Havia a previsão das viúvas que não precisavam pagar. E o fato é que a sociedade foi envelhecendo, tem uma porção de gente na condição de remido. Como é que tu pagas com menos de 40 sócios aquela estrutura extraordinária? Conta de luz, de água, funcionários? Com parcerias, isso é a única possibilidade. E as parcerias só aconteceram por conta daquele primeiro investimento na retomada da atividade cultural, em que houve uma resposta muito importante, muito boa da população, da sociedade como um todo, e aí as parcerias se tornaram mais fáceis, com empresas e até mesmo com o poder público. Mas essas empresas patrocinam, não é apenas o prédio, né? Eles têm que patrocinar alguma coisa que está acontecendo. Os eventos. Então você vai ter uma ópera,
a empresa ABC vai lá e diz, olha, ajuda a pagar esta conta. Isso. Mas isso também uma coisa importante, Álvaro, é que você não repassa esse custo das apresentações para o público. Não, de um modo geral, a grande maioria, não a totalidade, mas a grande maioria das nossas apresentações lá são gratuitas. Pois é. E a gente faz isso ainda com o chamado ingresso solidário, arrecadando alimentos para doar para alguma entidade beneficente. É um trabalho extraordinário. E vou dizer assim, no Festival de Ópera, nós arriscamos cobrar um ingresso. Foi um sucesso tremendo, lotou todos os dias de apresentação. Se nós tivéssemos mais 1 ou 2 dias, teriam lotado também. Todos os ingressos que foram postos à venda foram vendidos por um preço que eu considero bom, que variou de um mínimo de R$30, chegando até R$100. Então tinha ingressos de 30, de 50 e de 100. Fazendo um paralelo, futebol vendeu é isso. tudo. Mas este tudo, Sérgio, pagou 10% da conta do festival. Os outros 90% foram os patrocinadores, o pessoal que apoiou, como te digo, inclusive o Poder Público nesse último festival, que teve o apoio do SINDEC, que é um programa de incentivo, né? O governo não tira do bolso, né? Sistema de incentivo à cultura do município de Joinville. Então, somando todas essas forças, se consegue fazer um evento. Mas houveram ocasiões em que nós propusemos patrocínio para situações muito específicas. Por exemplo, quando nós precisamos ajustar a questão da acessibilidade. A Lira, como a maioria das pessoas conhece, o salão principal fica no primeiro pavimento, tem que subir um andar de escadaria. E, naturalmente, não há elevador. Quando foi construído, ninguém pensou nisso. Mas a questão da acessibilidade hoje é uma exigência e uma necessidade, até porque não só nos eventos de natureza pública, como shows, espetáculos, óperas, que vão pessoas de mais idade ou pessoas com alguma deficiência, mas até mesmo nos eventos privados, como casamento, sempre tem uma avó, alguém que é cadeirante ou tem dificuldade para subir. Então, naquela ocasião, nós passamos literalmente o chapéu pela CDL, pela ACIG e por algumas outras grandes empresas da cidade que bancaram aquele equipamento, que é um equipamento importado, caríssimo, né? É uma rampa, é uma plataforma que sobe em diagonal junto com a escada. Então a pessoa que tem uma cadeira de rodas pode entrar na Lira e frequentar todas as instalações. Tranquilamente. Mesmo quem não é cadeirante, isso acontece muito, pessoas de mais idade, que vem caminhando, mas tem dificuldade para subir escada. Isso está lá à disposição. Está lá à disposição e é usado em todos os eventos. Agora, evento ou um calendário que é fantástico é o Natal. Há algum tempo atrás, Joinville teve a Rua do Papai Noel. Lá atrás era o desfile da Hermes Macedo. Né? Agora, o Natal de Joinville é o da Sociedade Harmonia Lira. Né? É verdade. Eu apresentei aqui alguns especiais no programa. Gravados lá, de orquestra, de coral, de apresentação musical. E vocês cada vez querem ampliar isto mais. Consolidar, não apenas para o Joinville, mas também traindo turistas. A ideia é que isso possa representar um ganho econômico para a cidade. Né? Joinville está se tornando um polo de atração turística cultural, né? Por conta da dança, que também nasceu lá na Sociedade Harmonia Lira. O festival de dança, né? O próprio evento Dança na cidade começou lá. O festival começou lá? O festival começou lá, mas antes do festival... sim. A primeira escola de balé, né, começou lá com a Liselotte Trinks. Né? Isso. Então, a Joinville vai se tornando, vem sendo reconhecida como um polo de atração turístico-cultural. E esse evento de Natal é um evento importante para atrair turismo da regional, especialmente. Né? Nós temos feito muitos eventos. Esse ano, por exemplo, foram 16 eventos, entre aqueles que aconteceram dentro do salão e os que aconteceram na sacada, ali na rua, na fachada da sociedade. Tudo de graça. Todos de graça, 100% de graça nesse caso.
e todos lotados, né, com muita gente. Né? E não só isso, né, Sérgio, contribuir para a qualidade dos eventos, porque as pessoas querem assistir coisas também com qualidade. Né? Contribuir com a qualidade dos eventos para que não haja dispersão. Né? Se tu tem um evento de má qualidade, ainda que com muito boas intenções, as pessoas desanimam, não vão no seguinte. Né? Então, a ideia é que se mantenha algum padrão razoável de qualidade para que isso seja uma fonte de atração turística e de movimentação para todos os... Eu falei assim muito rápido de as pessoas que possam aderir, né, como novos sócios da Harmonia Lira. Rapidamente, qual é a vantagem de a pessoa se associar à Harmonia Lira se quase tudo que vocês fazem é de graça? Primeiro, o prazer da consciência de estar contribuindo com a cultura e a preservação de um patrimônio enorme. Né? Extraordinário. Material e imaterial. Né? Nós temos agora algumas pesquisas que estão sendo feitas no arquivo histórico com atas antigas, as atas da Sociedade Harmonia Lira de 1858 até 1937 estão todas no arquivo histórico. E aí, atas e fotografias. Você diz que as pessoas que possam então se associar é para ajudar a preservar esse patrimônio, participar de uma forma, contribuir também com novos projetos, discussão, isso, né? nós participar do conselho. Nós gostamos muito que as pessoas não só paguem uma mensalidade, mas participem das discussões, das formulações. Nós somos uma sociedade aberta, né? Doutor Álvaro, muito obrigado pela sua entrevista. No próximo bloco, como despedida, eu vou mostrar um pequeno VT que foi feito, né, pela sua diretoria, falando um pouco dessa história e ilustrando essa história e principalmente mostrando a importância de a gente preservar, manter, cuidar, como tu disses, não apenas do prédio, que daqui a pouco, com tão poucos sócios aqui, poderia se transformar em um evento, um local comercial, enfim, nós perderíamos isso. Parabéns pelo seu trabalho, que continue obrigado. Sempre como locomotiva à frente da cultura de Joinville. Muito obrigado, Sérgio. A gente volta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, com o filminho, viu? Não sai daí. Momentos difíceis acontecem. A gente não sabe quando, mas acontecem. Agora, saber que dá para contar com alguém nessa hora é um alívio. Não importa do que você precisar, a Drogaria Catarinense vai estar sempre pronta para atender. Pode contar, é para você todo dia. Drogaria Catarinense, 99 anos. Na Imobiliária Tintão, mais cor em sua vida. Tinta para todo tipo de ambiente, interno, no seu apartamento, na sua casa ou nas fachadas de lojas, casas, indústria. Na Tintão você encontra marcas e produtos diferenciados. Na Tintão, você sabe, um mundo com mais alegria. Tintão fica na Rua Visconde Toné, número 86, com detalhe. Você pode entrar no estacionamento próprio através da Rua 9 de Março.
Deu para curtir o programa de hoje, da Harmonia Lira? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não conheciam absolutamente nada da história desta parte de Joinville, muito menos da Harmonia Lira. Vale a pena você visitar, entrar, conhecer, participar, ajudar. Não precisa ter muito dinheiro não, a mensalidade é pequenininha. O importante é que você que esteja nos assistindo tenha um local de cultura e que as pessoas não pagam para conhecer. Eu volto no próximo, com Sérgio Silva, com outros convidados. Até lá!